Olá, você que é contra o obscurantismo, eu sou o Mate Freire e hoje nós vamos voltar a falar sobre a luta antifascista. Estamos no meio de uma guerra de narrativas, uma guerra de ideologia. De um lado nós temos o fascismo, nu e cru, o lado mais cruel do ser humano, e eu faço questão de utilizar o termo fascista. Fascista, sim, porque nós estamos falando de um movimento ultra-reacionário, um movimento onde uma figura quer ser um ditador, age como se fosse um ditador, uma figura que oprime, uma figura que silencia, que é aqueles que não pensam como ele pensa. Então é fascismo, sim, e é assim que eu vou tratar esse movimento. O fascismo sempre existiu, mas antes ele estava acuado, ele estava dentro do armário e não podia, as pessoas não podiam ser fascistas livremente, elas não podiam sair falando qualquer besteira no meio da rua, elas eram julgadas por isso. O fascismo não era tolerado, pelo menos não como nós estamos vendo hoje. Agora, com essa ascensão do fascismo, promovida inclusive pelo presidente da República, as pessoas foram se sentindo cada vez mais empoderadas, mais confiantes, mais confortáveis para ir às ruas, para ocupar espaços de poder, para dizer aquilo que elas pensam e oprimir, sem ter medo de serem julgadas por isso. Porque foi se construindo uma narrativa de ódio, de intolerância e foi se naturalizando o absurdo. Estamos falando de pessoas intolerantes, agressivas, autoritárias, pessoas que são opressoras e gostam de oprimir, sentem que oprimir é um direito delas. São pessoas que se orgulham de ser opressoras. São machistas, racistas, homofóbicos, transfóbicos, xenofóbicos, sexistas, classistas. São isso, os brasileiros são isso. Não suportam o diferente. Quem não concorda com eles vira inimigo, tem que ser neutralizado, tem que ser destruído. Você não concorda comigo? Seu petista. Você não concorda comigo? Só podia ser maconheiro. Só podia ser um petralha, bicha, kkkkkkk, chola mais, Bolsonaro 2022, se comportam como se fossem crianças mimadas da quinta série, não sabem discutir, não sabem argumentar, são fascistas, não sabem ser contrariados, não sabem o que é liberdade de expressão, não sabem se comportar, não entendem o que é diversidade, não entendem o que é pluralidade de ideias, de pensamento, não conseguem entender que as pessoas podem pensar diferente umas das outras. Eles simplesmente acham que todo mundo tem que ser daquele jeito, daquele padrão. Sempre tem razão, nunca pedem perdão porque eles nunca erram. Liderados por Jair Bolsonaro, esse sim, o Messias, o defensor da moral, o defensor dos bons costumes, das boas práticas, aquele que carrega a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que eles se enxergam. Utilizam um discurso raso, vazio, superficial, não entendem do que falam, não entendem de política, são contra a ciência, são contra o jornalismo, são contra fatos, eles reinventam a história à sua vontade. Eles são negacionistas e se acham mais qualificados para tratar de qualquer assunto do que qualquer especialista no mundo. Esses sim, eles têm a verdade. Porque Deus deu. Só pode ser. Do outro lado, nós temos 70% do povo brasileiro e eu faço questão de lembrar que esse segundo grupo é mais do que o dobro do que os fascistas. E eu pessoalmente tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. Um grupo que é formado por pretos, por pardos, por brancos, por índios, por ricos, por pobres, por coxinhas e por mortadelas. E que apesar dessa enorme distância que existe entre a gente, que nos separa, nós somos capazes de colocar nossas diferenças de lado e trabalhar naquilo que realmente importa, a nossa democracia. E é por isso que estamos juntos fazendo uma frente ampla de combate ao fascismo, de combate ao autoritarismo, pela nossa democracia. Nós sabemos dos riscos que estamos correndo agora. Os fascistas estão lá nas ruas, pedindo intervenção militar, a volta do AI-5, pedindo prisão de ministros, pedindo fechamento do Supremo Tribunal Federal, pedindo uma série de coisas que eles sequer compreendem o que são. Nós temos que deixar uma resposta clara a essas pessoas. Nós não aceitamos essas pautas. Não toleramos fascismo. Ditadura nunca mais. Não duvide da força dos fascistas. Nós sabemos que eles são minoria, mas por trás de tudo isso, por trás desse governo despreparado, desqualificado, de incompetentes, existe método
existem estratégias e nós não podemos subestimar essas estratégias, porque já fizemos isso antes e olha o resultado que tivemos, não é verdade? E agora nós temos que nos esforçar para mandar os fascistas de volta para o lugar que eles jamais deveriam ter saído, que é o fundo do armário, de volta para a insignificância deles. E é por isso que eu vou fazer um convite para vocês, reforçar o convite que eu fiz no meu último vídeo, inclusive você pode clicar aqui para assistir o vídeo #Somos70%. Isso é uma campanha do Eduardo Moreira, que é também um grande aliado da gente nessa luta contra o fascismo. Compartilhem essa mensagem, somos 70%, somos mais do que o dobro deles. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar anexado um vídeo do Caio Blanco, que é um cara genial. Ele é um artista, um escritor, poeta e ator, e ele também está nessa luta contra o fascismo e contra essas imbecilidades que a gente está vendo o tempo todo. E se você gostou desse vídeo, se junte a nós nessa causa. Se inscreva nesse canal, clique no sininho para ativar as notificações, deixe seu comentário aqui embaixo, avalie o vídeo e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, até mais, tchau!